Capítulo 6 fala: quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Ele diz assim, quando ele fala vem, ele já está dando uma ordem para o cavalo. Vem. Então o primeiro se apresenta. Vi então e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui é um cavalo branco. O branco na Bíblia é muito importante. Significa santidade, aprovação. E aqui nós temos um cavalo, e cada cavalo desse tem um cavaleiro. Esse cavalo branco, ele representa, esse cavalo branco, ele representa a aprovação de Deus. Aí na sequência fala, e o seu cavaleiro com um arco. Esse cavalo aqui, branco, representa o Evangelho. Depois que o Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus, 4 coisas começaram a acontecer nessa terra. E elas acontecem simultaneamente. João, ele foi tão... Na verdade, o Senhor Jesus, ele foi tão meticuloso com as palavras, que para poder falar desses incidentes, esses eventos, ele não falou que uma acontecia e depois vira o outro. Ele colocou 4 cavalos, porque esses 4 cavalos correndo, eles ficam correndo simultaneamente. Indicando que esses 4 eventos, representados aqui por esses 4 selos, que são esses 4 cavalos com seus cavaleiros, estão acontecendo ao mesmo tempo. E a primeira coisa que está acontecendo, que passou a acontecer depois que o Senhor Jesus ele ascendeu aos céus, foi a pregação do Evangelho. Ele é o Evangelho. Ele é a boa nova. E esse cavalo branco, que é esse Evangelho, ele está indo em todas as direções para levar a salvação para as pessoas. Você sabe por que você é salvo? Você sabe por que a salvação alcançou você? Porque esse cavalo chegou na sua casa. Esse cavalo foi nos buscar aonde nós estávamos. Sabe quem trouxe você para cá hoje? Esse cavalo também. O cavalo branco. E aqui diz que o cavaleiro tem só um arco. Aqui nós temos uma guerra, porque fala de arco. Mas é curioso que uma pessoa numa guerra tem apenas um arco. Onde está a flecha desse arco? Como que o Senhor Jesus, ele pode estar apenas com um arco? Se ele está numa guerra, ele teria que ter um arco e uma flecha. Na hora que o Senhor Jesus na cruz falou, está tudo consumado, e ali ele dormiu. Naquele momento uma flecha foi disparada de onde ele estava e acertou o coração de Satanás. E hoje ele está levando para as pessoas um evangelho, o evangelho da paz. Nós não estamos em guerra. Você quer ganhar as pessoas, não discuta com elas. Você não tem que pregar evangelho com a flecha na mão. Tem que pregar evangelho com um arco na mão. Se alguém perguntar, mas cadê a flecha? Bom, a flecha, o Senhor Jesus já disparou no coração do inimigo. E eu estou aqui simplesmente para executar a vitória do Senhor. Viver a vitória. Veja que aqui não há dúvidas quanto à nossa vida. Aqui não está dizendo que, será se nós vamos vencer? Será que nós vamos ter uma vida vitoriosa? Nós já temos uma vida vitoriosa. Só temos que estar nesse cavalo. Viva o Evangelho. Desfrute o Evangelho e prega o Evangelho. E você vai ver o que acontece. Sua vida vai ser cheia de vitória. Saiu vencendo para perder? Saiu correndo para perder? Vencendo para vencer. Entrar na batalha já sabendo que é vitorioso é a melhor coisa que tem. Nós já estamos numa batalha onde o Senhor já disse que nós já vencemos. Não é bom isso? É bom demais, né? Eu acho que não estou dando muita atenção para cá, não. Eu vi o povo olhando. Não sei quem é você, mas você é nosso amigo. Como é que é o seu nome? Sandro. Um prazer, viu, Sandro? Tê-lo aqui. Viu? Você que trouxe?
Foi o cavalo. O cavalo branco trouxe o Sandro. Ela também veio montada nesse cavalo branco. Porque onde tem pregação do evangelho, nós estamos montados nesse cavalo branco. Quando você sai para o campo para poder levar a palavra, você também vai num cavalo. Não pensa que é carro, é cavalo. Você não vê que de repente eles dão uma subida esquisita. É o cavalo, é o cavalo, é o cavalo. Ele vai quebrar agora o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Veja que coisas nós aqui estamos olhando, não é? Cavalo vermelho, é um contraste, né? Branco, depois o vermelho. E aqui a gente sabe que o vermelho representa a própria guerra. O próprio dragão, que é a reunião de todas as pessoas anticristo. No capítulo 12 de Apocalipse é um dragão vermelho, indicando que o vermelho realmente representa a guerra. Quando as pessoas estão em lutas e em conflitos e há morte, ali tem um sangue derramado, que também é vermelho. Isso mostra que realmente esse cavalo vermelho representa a guerra. E hoje nós temos um cumprimento de profecia acontecendo nesse mundo. Tudo que está acontecendo em todos os continentes e que envolve os conflitos que hoje nós estamos presenciando na televisão, todos eles não passam de uma profecia. Nós estamos vendo bem diante de nossos olhos o cumprimento de profecias e mais profecias. Sociólogos estudam as pessoas, estudam os grupos, estudam as relações humanas, para chegar numa conclusão que João já tinha chegado, por causa dessa revelação que o Senhor deu para ele, que tudo não passa de uma grande profecia, onde nós temos armado um palco, onde há conflitos e mais conflitos em todos os lugares. Quantas guerras já não houve? Quantas guerras? Nós não vamos mencionar essas guerras aqui, não é realmente o nosso ponto. Mas cada um de nós sabe, né? Pelo menos mencionar algumas das guerras que nós já presenciamos. Guerras atuais, guerras modernas, terrorismo e muitas coisas negativas acontecendo. Para quê? Para poder matar o homem. Nós temos que ver o seguinte: essas guerras aqui, elas vão chegar no seu ápice. Temos que compreender que essas guerras todas que estão acontecendo, elas são para chegar num ponto aonde Satanás quer. Não é simplesmente colocar em conflito as nações, mas essas guerras todas que estão acontecendo é para chegar num ponto tão crítico, onde as pessoas terão que solicitar a presença de um líder para poder estabelecer a paz nessa terra. Vai ficar tão ruim que você vai ter que chamar, precisamos de alguém para resolver essa questão. E quem virá? O anticristo. Quem deveria vir era Cristo e não o anticristo. Mas os homens têm preferido o anticristo na sua vida. E esse anticristo vai aparecer e vai estabelecer uma paz. Durante 3 anos e meio, e isso está próximo, ele vai estabelecer uma paz falsa, flutuante, sem consistência nenhuma. E de repente ele vai usar de toda uma diplomacia e de uma linguagem persuasiva para colocar as nações contra Israel. Como que querendo dizer, você sabe qual é o grande problema dessa terra? É Israel. E nesse momento as nações vão se voltar contra Israel. E ali elas serão conduzidas para um lugar que será o Armagedon, um vale. E esse inimigo quer colocar as nações contra o povo de Deus, que é Israel. Mas naquele momento o Senhor Jesus, ele vai descer e vai transformar aquele lugar num lagar, como um lugar onde se pisa vinho e vai sair sangue para tudo que é lado. Porque ele vai destruir todas as nações que se colocarão contra Israel. Isso é o capítulo 16 de Apocalipse. Fala de Armagedon. Então, essas guerras todas são para a guerra. Nós não vimos nada de guerra ainda. O que nós estamos vendo é simplesmente
demonstrações, pequenas amostras da grande coisa que vai acontecer nessa terra. E nós temos que ficar de olho. Há uma outra guerra também, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse, que é uma guerra universal. Depois do período de 1000 anos de reino milenar, o inimigo ainda vai seduzir as nações para irem contra o acampamento de Israel, e contra os santos, e contra o próprio Senhor. Então, são situações que nós estamos vendo hoje para esses dois fins: o Armagedon e a grande batalha universal depois do milênio. Mas não queremos também entrar nas miudezas desse assunto. Mas importante aqui é vermos que tem alguém tentando tirar nossa paz, que é o inimigo. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, quando você tem o evangelho, na sequência você tem as guerras, e as guerras introduzem a fome. De tal maneira que uma balança que era utilizada para medir e pesar coisas preciosas, está sendo utilizada para medir coisas tão básicas quanto o trigo e a cevada. Imagina isso. Então, esse tempo vai vir. Na verdade, se você tomar os homens ricos dessa terra, os 2 homens mais ricos dessa terra, eles detêm simplesmente o PIB das 45 nações mais pobres dessa terra. 2. Então, veja, a riqueza que pode movimentar a economia e gerar alimentos está nas mãos de poucas pessoas. Então nós temos toda uma situação global para que esse alimento se torne cada vez mais escasso. Então, quando o evangelho é pregado, na sequência nós temos as guerras, e na sequência nós temos a fome. Nós ainda não sabemos o que é fome. Nós não sabemos o que é ficar sem água. Toda essa discussão da água é também uma preparação do que vai ser o fim. Como todas as questões de ordem alimentar vai estar na mão de poucas pessoas, e onde para você lançar mão disso, você vai ter que fazer uma aliança com o anticristo. Mas pior do que ter essa fome, ter essa sede, é você ter fome e sede espiritual. Temos que pegar esse versículo aqui e dizer: Senhor, esse dia vai chegar. Para algumas nações já chegou, como vários países da África. Mas eu quero tratar dessa questão aqui, aplicando a minha vida. Hoje eu já tenho fome. Hoje eu já estou com sede. Hoje eu já preciso de Ti. Depois, você tem no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Então veja, aqui você tem agora a morte. E quando você tem a fome, a sequência é a morte. E enquanto esse cavaleiro está percorrendo a terra, atrás dele tem o inferno, que no grego é Hades. É o lugar para onde as pessoas que não têm o Senhor, que não tiveram essa oportunidade, ou que negaram o Senhor, irão, para se levantarem apenas para estar diante do tribunal do trono branco, para ser julgado pelo Senhor. Estão todos, é como se fosse uma lata de lixo. A morte vai disseminando as pessoas, milhões de pessoas morrendo, e o inferno, o Hades, como uma lata, colocando as pessoas para dentro. O capítulo 20 de Apocalipse diz que esse Hades vai ser lançado no lago de fogo. Imagina isso.
As pessoas que estão morrendo, que estão sendo ceifadas, são colocadas no inferno, no Hades, e essas pessoas depois são colocadas no lago de fogo. Isso é terrível. Esse quadro que João viu é terrível. E nós não podemos mexer com essas coisas. Nós não podemos ficar aqui. Nós não queremos estar debaixo da influência desse cavalo amarelo. Nós não queremos estar debaixo da morte. Nós queremos é percorrer essa terra, anunciando o evangelho. Qual cavalo você prefere montar? O cavalo branco? Cavalo vermelho? Cavalo preto? Cavalo amarelo? Devemos ficar montados sobre o cavalo branco. Para encerrar, capítulo 19. Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse. Vamos encerrar, terminando, claro, falando desse cavalo branco. É o cavalo mais importante aqui dessa corrida, que já dura 2000 anos. Versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Aleluia! Aquele cavalo branco que saiu lá do capítulo 6. Capítulo 6. Percorreu, e agora chega no capítulo 19. Aqui você não vê as outras coisas, porque esse cavalo branco, ele realmente saiu vencendo para vencer. Depois vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele tem um manto que está tinto de... ele tem um vestido com um manto tinto de sangue, tem sangue no meio. E ele é o Verbo de Deus. Aqui não fala de espada, aqui fala do Verbo. Lá, aqueles outros cavaleiros tinham uma espada, a guerra. Aqui ele tem só o verbo, a palavra. O Senhor vai chegar diante de todas as nações que se meterão contra ele. Ele vai dizer só uma palavra: morram. Ele é o verbo. Ele é a palavra que dá origem, mas que também sentencia. Ele é o Verbo de Deus. Tudo que ele faz acontece. Aqui o capítulo 19 faz um contraste com Gênesis capítulo 1. Lá ele falou e tudo aconteceu. Aqui ele também vai falar e tudo vai acontecer. Veja o versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Quem quer seguir? Então aqui nós temos o Senhor Jesus montado num cavalo. Lá em Apocalipse 6 ele está sozinho, mas aqui ele recrutou muitas pessoas para ele. Aqui muitos cavaleiros também surgiram, e outros cavalos também foram levantados, e acompanham o Senhor nessa procissão triunfal, aonde ele vai estabelecer o seu reino e vencer de forma absoluta o seu inimigo. Senhor Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagado vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse cavalo branco, que é o seu Jesus, que é o Evangelho, e que também representa aqueles que ele conquistou ao longo do tempo, vai realmente reinar nessa terra, e vai desfrutar de Cristo como Rei do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Estamos tão felizes em você ter atendido esse convite.
para participar dessa comunhão, onde o Senhor teve a oportunidade de se apresentar, se aparecer mais a você. Nós esperamos que essas palavras realmente possam ser guardadas no seu coração e você possa levá-las diante do Senhor e orar: Senhor, eu quero te tomar como minha vida. Eu quero de hoje por diante montar nesse cavalo branco para vencer. Jesus é o Senhor.